Um gesto de arrependimento e consciência histórica emocionou o mundo da arqueologia. Após mais de meio século, uma mulher alemã devolveu à Grécia o topo de uma antiga coluna, roubado na década de 1970 durante uma visita às ruínas de Olímpia, berço dos Jogos Olímpicos e um dos sítios arqueológicos mais emblemáticos da civilização grega. O Ministério da Cultura da Grécia confirmou o retorno da peça no último sábado, descrevendo o ato como um exemplo de sensibilidade e coragem que transcende fronteiras. A entrega, discreta, mas profundamente simbólica, foi feita com o apoio da Universidade de Münster, instituição alemã que intermediou o processo de devolução. A peça em questão é o capital de uma coluna, a parte superior de sustentação de uma estrutura arquitetônica, feita de calcário e datada do século IV a.C. O objeto mede cerca de 9 polegadas de altura, aproximadamente 23 centímetros, e 13 polegadas de largura, cerca de 33,5 centímetros. Ele pertencia ao Leonidaion, uma hospedaria monumental que servia aos visitantes e atletas que participavam dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. De acordo com as autoridades gregas, a mulher, cujo nome não foi divulgado por razões de privacidade, levou a peça consigo durante uma visita turística à Grécia, ainda em tempos em que a proteção ao patrimônio arqueológico era menos rigorosa e as medidas de vigilância escassas. Por décadas, o capitel permaneceu em posse da alemã, guardado em sua residência. Com o passar dos anos, o peso moral da decisão começou a incomodar a mulher. Segundo nota divulgada pelo Ministério da Cultura da Grécia, ela tomou a decisão de devolver o artefato após ler sobre outras restituições recentes de objetos históricos realizadas pela Universidade de Münster a diversos países. Inspirada por essas ações, procurou a instituição e relatou sua história. Motivada pelo exemplo da universidade e pelo sentimento de que era hora de corrigir um erro do passado, ela entrou em contato conosco e pediu orientação sobre como proceder, afirmou Torben Schreiber, curador do Museu Arqueológico da Universidade. A instituição, que já havia participado de outras repatriações, entrou em contato com o governo grego e organizou a devolução oficial. A entrega foi feita em uma cerimônia simbólica na sexta-feira, com a presença de representantes da Grécia e da Alemanha. Para o subsecretário de Cultura grego, Giorgos Didaskalou, o momento foi particularmente comovente e um lembrete de que cultura e história não têm fronteiras. Este ato prova que o respeito mútuo e a responsabilidade compartilhada são as bases da preservação do nosso passado comum, declarou Didaskalou. A peça será agora analisada por especialistas e, em seguida, integrará a coleção permanente do Museu Arqueológico de Olímpia, onde deve receber um espaço de destaque e uma placa mencionando sua devolução. O gesto da mulher alemã se soma a uma série de iniciativas recentes da Universidade de Münster, que nos últimos anos tem colaborado ativamente na repatriação de artefatos de origem duvidosa. Em 2019, a instituição devolveu à Grécia uma taça de vinho com 2 alças, usada por um campeão dos primeiros Jogos Olímpicos modernos, realizados em Atenas em 1896. Já em 2004, a universidade devolveu à cidade de Tessalônica uma cabeça de mármore de um homem, datada do período romano, que havia sido retirada ilegalmente de um cemitério grego. Essas ações são vistas como parte de um movimento mais amplo dentro da Europa, em que museus e universidades revisam o passado de suas coleções e buscam corrigir injustiças históricas ligadas ao tráfico de antiguidades e à pilhagem de bens culturais, durante guerras e períodos coloniais. Nunca é tarde para fazer o que é certo. Ao comentar a devolução do capitel, o curador Torben Schreiber destacou o valor moral do gesto. Nunca é tarde para fazer o que é certo, o moral e o justo, afirmou. A frase ecoou nas redes sociais e foi amplamente compartilhada por instituições de preservação histórica e especialistas em patrimônio cultural. O Ministério da Cultura da Grécia elogiou a atitude, descrevendo-a como um exemplo de coragem e consciência. A nota oficial destacou ainda que o caso reforça a importância da cooperação internacional para proteger e devolver à humanidade os tesouros que contam nossa história. Para os arqueólogos gregos, o retorno da peça representa mais do que a recuperação de um simples artefato. É um símbolo de reconciliação cultural e um lembrete do quanto a herança da Grécia Antiga é valorizada em todo o mundo. A cidade de Olímpia, onde o objeto foi originalmente retirado, é um dos locais arqueológicos mais sagrados da antiguidade. Foi lá que nasceram os Jogos Olímpicos, e onde se erguiam templos dedicados a Zeus e Hera, o Leonidaion. De onde a peça foi levada, era uma luxuosa hospedaria construída por volta de 330 a.C. para receber atletas, magistrados e visitantes ilustres que participavam das celebrações olímpicas. Hoje, o local é uma das ruínas mais visitadas da região e passa por constantes escavações e projetos de conservação. O gesto individual dessa mulher também ganha destaque dentro de um contexto mais amplo. A luta da Grécia pelo retorno de seus artefatos históricos espalhados pelo mundo.
Desde a década de 1980, o governo grego tenta recuperar os mármores do Partenon, um conjunto de esculturas que decoravam o templo dedicado à deusa Atena e que foram levados para o Museu Britânico no século XIX, pelo diplomata britânico Lord Elgin. Apesar de inúmeras negociações, o Reino Unido ainda se recusa a devolver as peças, alegando que elas foram adquiridas legalmente, segundo as leis da época. A Grécia, por outro lado, defende que a remoção foi um ato de saque durante a ocupação otomana e que as esculturas pertencem ao patrimônio histórico e espiritual do país. Nos últimos anos, porém, a pressão internacional para que os mármores retornem a Atenas vem crescendo. Outros museus europeus, como o de Viena e o de Heidelberg, já concordaram em devolver peças menores, sinalizando uma mudança de postura entre instituições culturais. Especialistas afirmam que o ato da mulher alemã reflete um movimento global de revisão ética sobre o destino das relíquias históricas. Museus e universidades de todo o mundo estão sendo cobrados a investigar a origem de seus acervos, especialmente os formados durante períodos de colonização, guerra e ocupação estrangeira. A restituição de objetos não é apenas uma questão legal, mas também moral, explica o historiador grego Kostas Papadopoulos, da Universidade de Atenas. Cada peça devolvida é uma reparação simbólica, uma ponte entre o passado e o presente. Para ele, gestos como o da mulher alemã têm um valor educativo e inspirador. Mostram que não é preciso ser uma instituição ou um governo para agir corretamente. Um único indivíduo pode fazer uma diferença histórica, afirma. Embora o nome da mulher não tenha sido revelado, autoridades gregas afirmam que ela expressou profundo arrependimento ao entregar o artefato. Segundo relatos, ela desejava que o objeto voltasse ao seu verdadeiro lar e fosse preservado para as gerações futuras. Ela poderia simplesmente ter guardado a peça em silêncio, mas preferiu agir com integridade. Esse tipo de atitude é raro e digno de reconhecimento, comentou um porta-voz do Ministério da Cultura. A devolução ganhou destaque na imprensa europeia e foi amplamente elogiada em fóruns internacionais de preservação do patrimônio. O ICOM, Conselho Internacional de Museus, por exemplo, publicou uma nota afirmando que o caso demonstra o poder da ética individual em restaurar parte da história da humanidade. Após o retorno da peça, a Grécia e a Alemanha reafirmaram o compromisso de manter uma cooperação contínua em projetos de pesquisa e conservação arqueológica. Autoridades culturais dos dois países planejam promover exposições conjuntas que contem a história de objetos repatriados, mostrando o impacto positivo dessas ações para o patrimônio global. Cada devolução é uma vitória não apenas da Grécia, mas da civilização, destacou o Didascalou. Esses objetos não pertencem a um país. Pertencem à memória coletiva da humanidade. A peça devolvida será exibida com destaque em Olímpia, acompanhada de uma placa informando a sua história e o gesto de restituição. Para o Ministério da Cultura, a história deve servir de exemplo para outras pessoas e instituições que ainda guardam peças retiradas de sítios arqueológicos sem autorização. No fim das contas, o gesto dessa mulher anônima mostra que o tempo não apaga a responsabilidade. Mais de 50 anos após o ato impensado de levar uma peça de uma ruína antiga, ela decidiu devolver o que nunca lhe pertenceu. E, ao fazer isso, deu uma lição sobre ética, arrependimento e respeito pela história. Como disse Torben Schreiber, o curador envolvido no processo. A verdadeira justiça não depende de tribunais, mas de consciência. E neste caso, a consciência falou mais alto.